Olá, meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa quarta-feira e nos dirija neste devocional de hoje. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero avisar vocês que nos próximos dias o formato do devocional será este. Você não me vê, apenas me ouve. Mas sabemos que o mais importante é de fato que você nos ouça para que você possa compreender a mensagem e ser edificado por meio da mesma, certo? Vamos à leitura de hoje, Mateus 18. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 14. Para entendermos estes versos, precisamos nos lembrar do que foi dito no último episódio. Surgiu ali uma discussão, uma espécie de rivalidade, espírito de rivalidade entre os discípulos. E eles queriam saber quem é o maior. E Jesus falou assim, se libertem, em outras palavras, desse pensamento de quem é o maior. Maior sou eu, maior é o meu Pai. Vocês precisam ser humildes como uma criança. E vocês precisam se converter a mim como uma criança. Uma forma pura, simples, sem essa disputa, essa rivalidade. E o Senhor Jesus deixou claro isso, que aqueles que pertencem a Ele são como crianças, no sentido da humildade e da dependência para com Jesus. Partindo dessa lembrança do que tivemos no último episódio, nós vamos entender melhor esses próximos versículos. Vamos lá, Mateus 18, verso 6. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, quem são esses pequeninos que creem em Jesus? Aqueles que se converteram, se fizeram como criança, os humildes, os sinceros, os cristãos. Os pequeninos são os cristãos. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Veja o que Jesus está falando. Aquele que prejudicar os cristãos de alguma forma, aqueles que escandalizarem os cristãos de alguma forma, aqueles que se oporem aos cristãos de modo a prejudicá-los, especialmente no sentido espiritual da palavra, é melhor que estes amarrassem uma pedra no pescoço e pulassem no mar. E Jesus diz mais, ai do mundo por causa das suas ciladas ou escândalos. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz é a pessoa por meio da qual elas acontecem. Ou seja, os cristãos serão perseguidos, muitos se levantarão para, vamos dizer assim, confundir a mente dos cristãos. Isso aconteceu lá na frente com os gnósticos, com os judaizantes, que faziam as pessoas pensarem, os cristãos pensarem que Cristo não era o suficiente. Os próprios fariseus aqui da época de Jesus receberam uma dura sentença da parte de Cristo, lá em Mateus 23. Por quê? Porque são pessoas, os gnósticos, os judaizantes e os próprios saduceus e fariseus, eles eram pessoas que tentavam fazer o pequenino ou o cristão tropeçar, escandalizar. E Jesus está falando que essas pessoas, esses instrumentos de escândalo, eles são infelizes. E Jesus vai continuar dizendo, sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um só olho do que tendo os dois seres lançado no fogo no inferno. Aqui, uma observação importante acerca do que Jesus falou é que nós, como cristãos, se precisarmos perder qualquer coisa que seja, nós temos que estar dispostos a perder, porque nenhuma dor da renúncia aqui da terra se compara à dor do fogo eterno. Então, claro que Jesus não está falando da mão
no sentido literal, né? Está usando aqui uma figura de linguagem, mas seja o que for que a gente precise renunciar, amizades, ambientes ou o que quer que seja, vale a pena. E Jesus continua falando ainda dos pequeninos, ao verso 10. Tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que os seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial. Meus irmãos, repare no valor que Jesus dá aos seus filhos, aos cristãos, aos crentes, que ele mesmo chama de pequenino. Nós temos um valor muito grande para o Senhor Jesus. E aquele, podemos dizer, que se levanta contra os pequeninos, se levanta contra o próprio Cristo. Eu me lembro lá de Atos 9, quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele se encontrou, ou Cristo o encontrou, né? Houve ali um encontro com Cristo, e Jesus perguntou assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou seja, quando Paulo perseguia os pequeninos, Paulo estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Então, aquele que se levanta, aquele que persegue os cristãos, estão arrumando um problema não com os cristãos, não com os pequeninos, mas com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus. Isso nos assegura, porque podemos ver que o nosso Pai, o nosso Mestre, ele não está indiferente a nós, né? Ele está ali cuidando de nós e temos um valor muito grande para ele. E ele vai reforçar esse valor que temos do verso 11 ao 14. Vejamos. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, o vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer um desses pequeninos se perca. Então Jesus está dizendo o seguinte: assim como um pastor, ele, se preciso for, dar a vida, ele dá a vida por uma única ovelha, ele tem 100, uma se perdeu, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma, porque ela é muito valiosa para esse pastor. Assim somos nós cristãos diante do Senhor Jesus. Temos um valor muito grande e ele deu a vida por nós, ele nos comprou com o sangue dele, nós pertencemos a ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você, meu irmão, me ouve, saiba que você tem um valor muito grande para o Senhor Jesus, porque ele te comprou, você pertence a ele. E ai daquele que tentar lhe escandalizar ou lhe destruir de alguma maneira. Que o Senhor, por isso que devemos orar pelos nossos inimigos, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Então, nós como cristãos devemos nos afastar daqueles que vão contra a sã doutrina, pregadores, pastores, bispos, que alegam que Cristo não é o suficiente, que pregam um falso evangelho. Estes devemos manter distância deles, porque esses são pedra de tropeço para nós. E também devemos estar dispostos a renunciar o que preciso for, negando a nós mesmos todos os dias, para que em breve possamos entrar no reino dos céus. Não porque vamos merecer, mas porque não rejeitamos ou não desprezamos a graça, o presente que Cristo nos deu. Tá bem? Então, nós vamos orar, agradecer ao Pai, e nós iremos no próximo episódio, se o Senhor permitir, continuar o capítulo 18. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado por este privilégio de ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, ainda que seja um pouquinho, e poder compartilhar com os irmãos, com os sedentos, com os famintos, aqui pelo YouTube. Obrigado, Pai. Graças te damos, abençoa esta quarta-feira. Guarda aqueles que estão a caminho de uma viagem neste final de ano. Proteja-nos.
Livra-nos de ser essa pedra de tropeço e livra-nos daqueles que são a pedra de tropeço. Oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém.